Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus eu creio que está, né? Deus é bom e fiel em toda a sua palavra. Seu amor se estende muito além dos céus e a sua bondade, a sua fidelidade está sobre as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje que está no livro de Lucas e no livro de João. São dois textos importantes porque fala a respeito de uma situação que Jesus faz na nossa vida e nós muitas vezes podemos voltar a fazer aquilo que um dia Jesus nos tirou de lá. O que eu quero falar para você? Eu estou intitulando Voltando ao Barco que um dia Jesus nos tirou. Sabe, a Bíblia fala que houve um dia, em Lucas capítulo 5, que Jesus tirou Pedro do barco. Pedro era um pescador. E como pescador, a Bíblia fala que Jesus dá a Pedro uma experiência maravilhosa de pescar tantos peixes que Pedro fica impressionado. E quando Pedro vê aquilo, Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus então vira para ele e fala: Ei Pedro, você era um pescador de peixes, mas agora eu farei de você um pescador de homens. O que Jesus fez com Pedro naquele dia? Jesus tirou Pedro do barco. Jesus tirou Pedro daquele barco que era um barco natural, que era um barco em que Pedro achava que deveria ser o seu estilo de vida, que deveria ser a sua forma de sobrevivência, que deveria ser a sua forma de sustento. Pedro foi removido daquele barco para andar com Jesus, para viver com Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para cumprir o plano de Jesus para a vida dele. Pedro foi removido daquele barco para se tornar o primeiro pastor, o primeiro grande homem de Deus que iria pastorear a igreja de Jesus na terra. Isso é tão incrível porque a palavra de Deus fala que Pedro então começa a caminhar com Jesus. Agora ele tem uma nova jornada, agora ele tem um novo estilo de vida, agora ele tem uma nova realidade de vida. E nessa caminhada a Bíblia fala que Jesus vai criando vários contextos, várias circunstâncias para produzir a transformação, a mudança que Pedro precisava ter. Mas há um determinado momento em que Pedro tem uma decepção, Pedro tem uma frustração. A Bíblia fala no livro de João que Jesus ele é preso. Quando Jesus é preso, a Bíblia fala que Pedro nega Jesus por 3 vezes. E então Jesus é colocado numa cruz e Jesus morre. O que para Pedro aquilo era um sentimento de decepção, um sentimento de frustração, um sentimento de vazio, um sentimento de perda. A Bíblia fala que logo em seguida que isso acontece, Pedro e mais 7 discípulos, por um chamado de Pedro, eles voltam para o barco que um dia Jesus havia tirado-os de lá. Sabe o que é interessante? A decepção, a frustração pode fazer você voltar àquilo ou ao lugar que um dia o Senhor te tirou de lá. Eu quero hoje falar com você a respeito disso, sabe? Pedro foi como se ele tivesse desviado. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a ter as mesmas práticas que ele tinha antes. Pedro voltou a fazer aquilo que Jesus um dia falou que não era mais o propósito de vida dele. Quantos de nós, muitas vezes, por uma decepção, por uma frustração, talvez uma decepção na igreja, talvez uma decepção com pessoas, talvez uma decepção com líderes, talvez uma decepção com algo que você gostaria muito que acontecesse na sua vida e não aconteceu, fez com que você voltasse às mesmas práticas que você tinha antes de ter a sua experiência com Jesus. Sabe, eu quero te dizer uma coisa muito séria, querido. A experiência, ela marcou a sua vida. E uma vez que você foi marcado por Deus, eu quero te dizer, Deus não vai desistir de você. E por mais que talvez você tenha voltado a fazer aquilo que um dia Deus tirou você de lá, eu quero dizer que Deus não desiste de você e Deus está à sua procura. Deus quer restaurar na sua vida tudo aquilo que um dia Ele planejou para você.
Talvez a decepção, talvez a frustração, talvez a decepção de não ver o milagre acontecer na sua vida, talvez a decepção com pessoas, talvez a decepção de algo que você tinha muita expectativa e não aconteceu, fez com que você retrocedesse, fez com que você desanimasse, fez com que você olhasse para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. O Senhor, Ele está pronto para restaurar todas as coisas na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E na fidelidade de Deus, Deus não muda o seu plano e Deus não muda o seu propósito para a sua vida. Então eu quero te dizer hoje, talvez você está frustrado, talvez você está decepcionado, talvez você está cansado, talvez você está esgotado, mas o Senhor renova as suas forças. Deus te tira deste lugar, Ele tem o poder para te tirar deste lugar novamente e colocar você novamente no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus. Se um dia Ele tirou você de algo, deixa eu falar uma coisa para você, não volte a isso, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se um dia Ele te tirou de uma circunstância, de uma situação, não volte para isso. Se um dia Ele já te deu sinais de que o que você está vivendo não é a vontade de Deus para a sua vida, saia disso, rompe com isso, porque o que Deus tem para a sua vida é maior. O que Deus tem para a sua vida é algo inimaginável. O que Deus tem para a sua vida é algo incomparavelmente melhor. Hoje o Senhor está dizendo, ei, você não é mais pescador de peixes. Você não é mais nessa vida. Você não é mais nesse contexto que você está tentando voltar a viver. Ei, eu já te tirei disso. Ei, eu já te trouxe para uma nova realidade. Ei, eu já fiz algo novo na sua vida. Ei, eu já te transformei. Ei, eu já te marquei. Oi, eu já te blindei com o meu poder. Oi, eu já trouxe luz. Eu já trouxe luz sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus quer que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Eu quero te dizer hoje, sabe? Pare. Dá um basta hoje e diga para você mesmo, eu vou voltar aonde um dia Deus me colocou para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando eu falo isso, querido, eu estou dizendo a respeito de propósito. Volte ao propósito original de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça, o poder e a unção de Deus te levante na força do Espírito Santo de Deus para você colocar a sua vida no centro da vontade do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus e vamos juntos na nossa jornada.